Sabe aqueles termos que todo mundo usa, mas que às vezes a gente mistura? Assistente social e assistência social é um caso clássico. Parece a mesma coisa, né? Mas a verdade é que são coisas completamente diferentes. E entender essa diferença não é só um detalhe, é fundamental para a gente saber do que estamos falando, de uma profissão ou de um direito. Vamos resolver isso de uma vez por todas. Então, onde é que está o nó dessa questão? Um é a pessoa e o outro é a política? Um é quem faz e o outro é o que é feito? A resposta, na verdade, está na forma como a nossa sociedade se organiza para proteger quem está em uma situação mais vulnerável. Vamos montar esse quebra-cabeça juntos? E olha, pode acreditar, entender essa diferença vai muito além de uma simples curiosidade. É a chave para a gente compreender como um direito que está lá, no papel, vira realidade na vida das pessoas. Então, vamos direto ao ponto para desvendar esse mistério. Bom, para começar, vamos para a distinção mais básica de todas. A pergunta central é a seguinte: a gente está falando de uma pessoa ou de um sistema? E a resposta está bem aqui. De um lado, temos o assistente social, o profissional, alguém com diploma universitário, com bagagem técnica e um código de ética a seguir. Do outro lado, a assistência social, a política pública, um direito garantido por lei que se desdobra em vários programas e serviços. Basicamente, um é o quem e o outro é o quê. Parece simples, né? Mas o impacto disso é enorme. Ok, vamos mergulhar primeiro no conceito maior, na estrutura. Afinal, o que é a assistência social? O ponto mais importante é este: assistência social não é caridade, não é um favor, é um direito de toda a população brasileira. Está na nossa Constituição. O objetivo dela é ser uma rede de segurança, garantindo proteção e bem-estar para quem se encontra em uma situação de vulnerabilidade. E na prática, como é que isso funciona? A assistência social é, na verdade, a base de programas e estruturas que a gente ouve falar todo dia. Pensa no SUAS, o sistema que organiza toda essa rede no país inteiro, nos programas de transferência de renda como o Bolsa Família, ou nos CRAS, que são aquela porta de entrada para os serviços lá no bairro. É toda uma estrutura complexa, pensada para garantir que ninguém fique para trás. Agora que a gente já entendeu a estrutura, vamos focar em quem trabalha dentro dela. Qual é, então, o verdadeiro papel do assistente social? O assistente social é um especialista. É uma pessoa que fez faculdade, que estudou por anos para entender as dinâmicas super complexas da nossa sociedade. A atuação desse profissional não se baseia em achismo ou só em boa vontade. É baseada em ciência, em metodologias e, claro, em um código de ética bem rigoroso. E esse trabalho segue um processo muito bem definido. Primeiro vem a avaliação. O profissional vai entender a fundo a realidade e o que a pessoa ou a comunidade precisa. Depois, a articulação. Ele vai ser a ponte, conectando essa pessoa aos serviços e programas que a gente acabou de ver. E, por fim, a intervenção direta, que é dar suporte, orientar e acompanhar para ter certeza de que o direito foi realmente garantido. E é aqui que muita gente se surpreende. Existe uma ideia de que o assistente social só trabalha em órgãos de assistência do governo, mas não é bem assim. Esses profissionais são peças-chave na saúde, dentro de hospitais, na educação, garantindo a inclusão, na área de habitação, na defesa de direitos humanos. A presença deles é fundamental em muitos, muitos setores da sociedade. Certo. Já definimos a política pública e já definimos o profissional. Agora vem a parte mais legal: como essas duas coisas se conectam na prática. E aqui está o pulo do gato. Não adiantaria nada ter as melhores leis e os melhores programas do mundo se não tivesse ninguém para fazer a ligação entre essa estrutura e as pessoas que precisam dela. O assistente social é exatamente essa ligação. É quem faz um direito que está escrito na lei virar uma coisa concreta, real, na vida de alguém. Essa analogia aqui resume tudo de um jeito perfeito. Pensa assim: a assistência social é o hospital, com todos os equipamentos, leitos, recursos. Mas é o assistente social, que seria o médico, que tem o conhecimento para avaliar o paciente, entender o que ele precisa e aplicar o cuidado certo. Um simplesmente não funciona sem o outro. Então, para a gente organizar as ideias, de um lado, o assistente social é o profissional com foco na pessoa e ação de intervir. Do outro, a assistência social é a política, com foco na estrutura e a missão de garantir e proteger. São duas peças que se encaixam perfeitamente para criar um sistema de cuidado. E no fim das contas, por que essa distinção toda é tão importante para a sociedade como um todo? É porque, quando a assistência social é forte e o trabalho do assistente social é valorizado, o resultado vai muito além de um atendimento individual.
A gente está falando de tornar os direitos humanos uma realidade, de fortalecer a cidadania, de combater as desigualdades gigantes que existem no Brasil. No fundo, a gente está falando de construir uma sociedade mais justa, em que a dignidade não seja um luxo, mas sim a regra. Então, a reflexão que fica é essa. Agora que a diferença entre a política e o profissional ficou clara, como a gente, como sociedade, pode valorizar quem está lá na linha de frente todo dia, transformando leis em esperança e direitos em realidade? Fica aí a reflexão.